No auge de seu reinado, o rei Salomão governava Israel com uma sabedoria inigualável e um senso de justiça que encantava todos os seus súditos. Filho do grande rei Davi, Salomão foi abençoado por Deus com sabedoria, riqueza e uma era de paz para o povo de Israel. Seu reinado, que durou cerca de 40 anos, é frequentemente lembrado como a era de ouro da monarquia israelita, marcada pela construção do majestoso Templo de Jerusalém, um símbolo duradouro da aliança entre Deus e o povo de Israel. A sociedade na época de Salomão era complexa e multicultural. Jerusalém, a capital, era um centro de comércio e cultura, onde povos de diversas origens se encontravam. As alianças políticas eram cruciais para a manutenção da paz e estabilidade no reino. Salomão, ciente da importância dessas alianças, utilizava o casamento como uma ferramenta diplomática para fortalecer os laços com nações vizinhas. Desde o início de seu reinado, Salomão buscava garantir a paz e a prosperidade de seu reino. Ele compreendia que a diplomacia era tão essencial quanto a força militar. Um dos métodos mais eficazes para consolidar alianças era o casamento político. Esses casamentos não só uniam famílias reais, mas também traziam benefícios econômicos e militares, garantindo assim a estabilidade regional. Um exemplo notável dessa estratégia é mencionado em 1 Reis 3:1, onde Salomão se casa com a filha do faraó do Egito. Este casamento não foi apenas um ato de união entre duas nações poderosas, mas um movimento estratégico para assegurar a paz e fortalecer os laços entre Israel e o Egito, uma das civilizações mais avançadas da época. Naamá, uma princesa egípcia de rara beleza e inteligência, era filha de um alto dignitário da corte faraônica. Crescida no luxuoso ambiente do palácio egípcio, Naamá foi educada nas artes, ciências e religião de seu povo. Sua presença era marcante, não apenas por sua beleza, mas também por sua graça e sabedoria. A primeira impressão de Naamá era sempre de admiração e respeito, algo que não passou despercebido por Salomão. O encontro entre Salomão e Naamá ocorreu durante uma visita diplomática ao Egito. Salomão, impressionado com a grandiosidade da corte egípcia e a sofisticação de sua cultura, viu em Naamá não apenas uma oportunidade política, mas também uma companheira que poderia enriquecer sua vida e seu reinado. Naamá, por sua vez, estava curiosa e fascinada pelo jovem rei de Israel, cujas histórias de sabedoria e justiça já eram conhecidas em terras distantes. Assim, em meio a suntuosos banquetes e conversas diplomáticas, Salomão e Naamá se conheceram melhor. A beleza e a inteligência de Naamá capturaram a atenção de Salomão, e o respeito e a admiração mútuos cresceram rapidamente. Este encontro marcou o início de uma relação que não apenas uniria duas grandes nações, mas também traria desafios e transformações significativas para ambos. A história de Naamá e Salomão é um testemunho de como alianças políticas e relações pessoais se entrelaçavam no cenário complexo do Oriente Médio Antigo. O casamento deles não foi apenas uma união entre um homem e uma mulher, mas uma fusão de culturas, religiões e ambições políticas, moldando o curso da história para seus povos e além. A decisão de se casar com Salomão trouxe uma mudança monumental na vida de Naamá. Ela deixaria o conforto e a familiaridade de seu lar no Egito para embarcar em uma jornada longa e incerta rumo a Jerusalém. A viagem seria tanto física quanto emocional, uma transição de uma vida de princesa egípcia para rainha em uma terra estrangeira. A jornada de Naamá começou às margens do Nilo, onde ela se despediu de sua família e amigos em uma cerimônia cheia de pompa e emoção. O cortejo real, carregado com os pertences de Naamá e ricos presentes para o rei Salomão,
partiu em uma caravana majestosa. Naamá viajava em uma luxuosa liteira, cercada por guardas e servos, refletindo sua alta posição. À medida que a caravana se aproximava de Jerusalém, a paisagem começou a mudar. As áridas planícies deram lugar a colinas verdejantes e vales férteis, marcando a transição para a terra de Israel. Finalmente, as muralhas de Jerusalém surgiram no horizonte, uma visão que misturava reverência e curiosidade em Naamá. Jerusalém, com suas altas muralhas e o magnífico Templo de Salomão ao centro, era uma cidade impressionante, pulsando com a vida e a energia de um reino próspero. Ao entrar na cidade, Naamá foi recebida com uma recepção real. O povo de Jerusalém saiu às ruas para ver a nova rainha, saudando-a com flores e cantos. A cerimônia de casamento foi grandiosa, realizada no esplêndido Palácio de Salomão. A união não só selava um pacto político, mas também era uma celebração de amor e esperança. Naamá foi apresentada ao povo e à corte com todos os ritos e tradições da época, cimentando sua posição ao lado do rei. O Palácio de Salomão, com seus pátios espaçosos, jardins exuberantes e aposentos decorados com riqueza, deixou Naamá maravilhada. A grandiosidade do lugar e a complexidade da vida palaciana eram algo que ela tinha que aprender a navegar rapidamente. Em meio à cerimônia e aos festejos, as palavras do Cântico dos Cânticos ecoavam nos corredores do palácio, possivelmente refletindo o amor crescente entre Salomão e Naamá. Ao se estabelecer em Jerusalém, Naamá enfrentou a complexa tarefa de se adaptar a uma nova cultura e religião. Vinda do Egito, onde a adoração a deuses múltiplos era uma parte intrínseca de sua vida, ela agora se via imersa em uma sociedade monoteísta, dedicada ao culto do Deus de Israel. A transição não foi fácil. Naamá teve que aprender e respeitar os costumes religiosos de seu novo lar, participando das festividades e rituais que eram tão diferentes dos que ela conhecia. Esse processo de adaptação foi marcado por momentos de estranheza e descoberta, enquanto ela se esforçava para encontrar seu lugar no palácio e na vida espiritual de Israel. No palácio, Naamá assumiu um papel significativo. Como uma das esposas do rei Salomão, ela não apenas cumpria funções cerimoniais, mas também se envolvia na vida cotidiana da corte. Sua inteligência e graça a tornaram uma figura respeitada, e sua influência começou a se espalhar. Naamá trouxe consigo elementos da cultura egípcia, desde a arte até a moda, e essas influências exóticas adicionaram uma nova dimensão à vida palaciana de Jerusalém. A relação entre Naamá e Salomão se aprofundou com o tempo. Embora Salomão tivesse muitas esposas, como mencionado em 1 Reis 11:3, onde se diz que ele teve 700 esposas de sangue real e 300 concubinas, Naamá conseguiu encontrar um lugar especial no coração do rei. A conexão deles não era apenas política, mas também emocional e intelectual. Salomão, conhecido por sua sabedoria, encontrava em Naamá uma companheira que o desafiava e o inspirava. As noites no palácio eram frequentemente passadas em discussões profundas e significativas, onde Salomão compartilhava sua visão sobre a vida, a justiça e a fé. Naamá, por sua vez, trazia suas perspectivas e experiências, enriquecendo o diálogo entre eles. Eles exploravam juntos a complexidade do mundo e as responsabilidades do reinado, construindo uma parceria baseada no respeito mútuo e na admiração. A presença de Naamá no palácio era uma lembrança constante da interconexão entre diferentes culturas e religiões. Embora o desafio de se ajustar a uma nova fé fosse grande, ela encontrou maneiras de honrar suas próprias tradições enquanto respeitava as crenças de seu novo lar. Essa dualidade foi uma marca de sua vida, refletindo a complexidade de sua posição e o alcance de sua influência.
Uma das principais contribuições de Naamá foi a introdução de costumes e conhecimentos egípcios que se mesclaram com as tradições israelitas. Ela trouxe consigo novas formas de arte, moda e práticas sociais que capturaram a imaginação da corte e do povo. Os trajes elaborados, as joias e os estilos arquitetônicos egípcios começaram a aparecer em Jerusalém, refletindo a fusão das duas culturas. Naamá também teve um impacto significativo nas práticas políticas do reino. Com sua experiência na corte egípcia, ela aconselhou Salomão em questões diplomáticas e ajudou a fortalecer as alianças com outras nações. Sua habilidade em navegar pela complexidade da política internacional foi um recurso valioso para Salomão, que frequentemente consultava Naamá sobre assuntos delicados. A influência de Naamá ajudou a garantir a estabilidade e a prosperidade do reino, tornando-se uma conselheira de confiança do rei. No entanto, a presença de Naamá também trouxe desafios, especialmente no campo da religião e espiritualidade. Naamá, fiel às suas raízes, manteve suas práticas religiosas egípcias, o que acabou influenciando Salomão. A coexistência de diferentes práticas religiosas no palácio gerou um ambiente de sincretismo. Salomão, que já era conhecido por sua sabedoria e tolerância, começou a permitir a construção de altares e templos dedicados aos deuses de suas esposas estrangeiras, incluindo os deuses egípcios adorados por Naamá. Essa situação é referida em 1 Reis 11:4, onde se menciona que na velhice o coração de Salomão se desviou e ele seguiu outros deuses, influenciado por suas muitas esposas. O sincretismo religioso no reinado de Salomão se tornou uma fonte de controvérsia e conflito. Embora Salomão tivesse construído o Templo de Jerusalém, dedicado ao Deus de Israel, ele também permitiu a adoração de deuses estrangeiros, uma decisão que causou divisões internas e afetou a coesão religiosa do reino. Naamá, com sua fé e práticas ancestrais, simbolizava essa fusão complexa de culturas e religiões. Sua presença no Palácio Real era um testemunho vivo da interseção de diferentes mundos, cada um trazendo seus próprios desafios e riquezas. O sincretismo religioso promovido por Salomão, embora inicialmente visto como um ato de tolerância e sabedoria, acabou gerando tensões que ressoariam por gerações. Além dos impactos religiosos, a influência de Naamá contribuiu para tensões políticas. O favorecimento de Salomão por suas esposas estrangeiras, incluindo Naamá, criou ressentimento entre os líderes religiosos e políticos, que viam essa influência como uma ameaça à identidade e à soberania de Israel. A introdução de elementos culturais e religiosos estrangeiros foi vista por alguns como uma forma de colonização cultural, diluindo as tradições e práticas israelitas. O enfraquecimento da fé de Salomão teve repercussões significativas. Sua reputação de sabedoria e justiça foi manchada por sua aparente complacência e desvio espiritual. Os profetas e líderes religiosos começaram a questionar suas decisões, e a unidade do reino começou a se desintegrar. O próprio Salomão, conhecido por sua capacidade de julgamento e liderança, começou a demonstrar sinais de vulnerabilidade e indecisão, afetando sua governança. A influência de Naamá, juntamente com outras esposas estrangeiras, levou a um período de declínio moral e espiritual no reino. Essa fraqueza espiritual e moral teve consequências duradouras. A morte de Salomão marcou o fim de uma era de glória e prosperidade para Israel, mas também foi o início de um período de tumulto e fragmentação. Após 40 anos de reinado, Salomão faleceu e foi sucedido por seu filho Roboão. No entanto, o legado de seu governo, marcado pelas influências religiosas e culturais estrangeiras, começou a revelar suas falhas de forma mais aguda.
Roboão herdou um reino já enfraquecido pelas divisões internas e pela insatisfação popular. O povo de Israel, cansado dos impostos pesados e do trabalho forçado impostos por Salomão para construir seus grandes projetos, esperava um alívio sob o novo rei. Quando Roboão, aconselhado pelos jovens de sua corte, decidiu aumentar ainda mais a carga sobre o povo, ao invés de aliviá-la, isso resultou em uma rebelião aberta. O reino de Israel se fragmentou rapidamente. 10 das 12 tribos se rebelaram contra Roboão, formando o Reino do Norte, conhecido como Reino de Israel, sob a liderança de Jeroboão, um antigo oficial de Salomão. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o reino de Judá no sul. Essa divisão foi catastrófica para a coesão e a força do antigo reino unificado. A influência negativa de Naamá e outras esposas estrangeiras de Salomão, que introduziram práticas religiosas estrangeiras e causaram uma idolatria prejudicial, contribuiu significativamente para essa fragmentação. A adoração de deuses estrangeiros enfraqueceu a fé monoteísta que unificava o povo de Israel, criando divisões internas que se manifestaram politicamente após a morte de Salomão. Com o reino dividido, tanto Israel no norte quanto Judá no sul enfrentaram novos desafios políticos e militares. A unidade que havia permitido a Salomão manter a paz e expandir sua influência foi perdida. O reino de Israel, em particular, sofreu com a instabilidade, passando por uma série de reis que muitas vezes subiram ao poder através de conspirações e assassinatos. A falta de um governo central forte deixou ambas as nações vulneráveis a ameaças externas. O enfraquecimento político e militar se tornou evidente quando potências estrangeiras começaram a explorar a fragilidade dos reinos divididos. Os assírios e babilônios, vendo a oportunidade, eventualmente invadiram e conquistaram essas terras. Em 722 a.C., o reino de Israel foi destruído pelos assírios, e grande parte da população foi exilada, dispersando as 10 tribos do norte. O reino de Judá durou um pouco mais, mas também enfrentou dificuldades constantes, tanto internas quanto externas. Em 586 a.C., os babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor, conquistaram Jerusalém, destruíram o templo de Salomão e exilaram a elite judaica para a Babilônia. Esse exílio babilônico marcou um dos momentos mais sombrios da história de Israel, simbolizando a queda completa do reino que Salomão e Davi haviam estabelecido. A influência negativa de Naamá, ao introduzir práticas e divindades estrangeiras que desviaram Salomão e seu povo da devoção exclusiva ao Deus de Israel, preparou o terreno para esses eventos catastróficos. A adoração a vários deuses, a divisão política e a eventual conquista estrangeira foram, em parte, consequências dessas influências que enfraqueceram a coesão interna e a resistência do reino. Assim, a história de Naamá e seu impacto vai além de seu tempo, influenciando profundamente o destino de Israel. Seu legado, um misto de enriquecimento cultural e fragmentação religiosa, serve como um poderoso lembrete da complexa interação entre liderança, cultura e fé na história de um povo. A devoção a um único Deus proporcionou a Israel uma identidade e uma força moral que, quando comprometidas, levaram à divisão e ao declínio. A fé em Deus não só guiava as ações e decisões dos líderes, mas também unia o povo sob um conjunto comum de valores e propósitos. Em tempos de incerteza e mudança, essa fé oferece uma base firme sobre a qual construir uma sociedade justa, forte e unida. Se você gostou, peço que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam a história e os valores de Cristo. Que juntos possamos espalhar a luz do Evangelho e fazer a diferença em nosso mundo. Obrigado por assistir. Abraços e feliz Páscoa.